What up, como é que é, meu people? Curtiram? Só faltava ser careca. Enfim, já estamos aqui, como sempre, a caminho do ginásio. Hoje é treino de full body A e do que é que vamos falar hoje. Como vocês, com certeza, já viram no título, né? Por isso é que estão a ver este vídeo, por isso é que carregaram neste vídeo e estão a ver este vídeo. Eu queria aproveitar para fazer um bocadinho, digamos, de piggybacking sobre o último vídeo, no qual eu vos disse como é que vocês podiam melhorar um ponto fraco. E para quem viu esse vídeo, já agora, se não viste, devias ir ver. Um dos pontos que eu considerei mais importante foi a frequência com que nós treinamos esse músculo. Quantas vezes por semana nós treinamos esse músculo. Portanto, hoje eu queria vir aqui falar um bocadinho do porquê de a frequência ser tão importante. E para isso, nós precisamos de primeiro compreender como é que funciona o processo de nós ganharmos músculo. Agora, toda a gente a ver este vídeo de certeza que já ouviu que quando ganhamos músculo, nós vamos treinar, o que causa dano muscular. E depois, quando o nosso músculo vai reconstruir as micro tears, ele vai reconstruir o músculo mais forte do que ele era antes para prevenir que voltem a acontecer estas micro tears. E depois, o nosso trabalho é treiná-lo com mais carga ou com mais reps para voltar a causar micro tears, etc, etc, etc. E de facto, esta explicação até faz algum sentido se formos apenas pela lógica. Se fores alguém que não conhece a ciência por trás, de facto, esta explicação faz muito sentido. E eu próprio disse isto durante os meus primeiros anos de treino. Porque, pronto, faz sentido, não é? No entanto, isto não é assim que funciona. Desculpa se estiver a arruinar o dia com esta informação. Mas, na verdade, quando nós ganhamos músculo, é através de adicionarmos novas proteínas contráteis ao nosso músculo. E este processo, este mecanismo de acrescentar essas novas proteínas contráteis, é um processo completamente separado do processo de dano muscular. Isto é algo que até se demorou algum tempo a perceber, porque durante muitos anos viu-se bem que era impossível causar hipertrofia sem causar dano muscular. Portanto, fazia sentido. Se eu não consigo fazer A sem B, significa que B causa A. No entanto, isto é uma falácia e, entretanto, já descobrimos que é possível termos dano muscular sem termos hipertrofia. Ou melhor, que é possível maximizarmos o dano muscular enquanto minimizamos a hipertrofia. Ou seja, quanto mais dano muscular nós tivermos, não significa que vamos ter mais hipertrofia também. E, na verdade, esta relação entre eles os dois é completamente independente uma da outra. Eu posso ter um treino com pouco dano muscular e com muita hipertrofia, ou posso ter um treino com muito dano muscular e com pouca hipertrofia. Tal como posso ter um com muito dano muscular e muita hipertrofia. Vocês já perceberam, certo? Um não depende do outro. São dois mecanismos completamente separados. Mas, portanto, de onde é que advém e como é que funciona a hipertrofia? Na verdade, é um processo muito mais complicado do que simplesmente destruir o músculo e reconstruí-lo mais rápido. E, obviamente, eu não vou estar aqui a explicar isso num vídeo com 10, 15 minutos para o YouTube. E vou-vos ser muito sincero, nem eu já fui estudar a fundo o suficiente para conseguir falar de cor sobre todos os processos que fazem parte de ganhar músculo. Sim, com papel à frente provavelmente conseguia, mas neste momento estou a conduzir, não estou com papel à frente e não vou fingir também que sei mais do que sei e, portanto, vou apenas falar daquilo que eu sei. Quando nós vamos treinar, quando nós vamos dar um estímulo ao nosso músculo, o que acontece é que a síntese de proteína fica elevada nesse músculo que foi treinado durante várias horas e é durante essas horas em que a síntese de proteína está elevada que a proteína, que os processos, que a hipertrofia. E é durante essas horas em que a síntese de proteína está mais elevada que a hipertrofia vai acontecer. E mais uma vez, quando esta síntese de proteína está mais elevada, não é ao mesmo tempo que o dano muscular está mais elevado, mostrando mais uma vez que um não tem nada a ver com o outro. Mas voltando ao assunto, a síntese de proteína fica elevada durante 48 a 72 horas, dependendo, obviamente, do volume com que vocês treinam esse músculo. No entanto, o volume e o estímulo têm uma relação daquilo que se chama diminishing returns. Resumindo, eles não são proporcionais. Usando aqui uma ótima analogia que um dos meus treinadores me deu, se uma série for igual a 10 euros, duas séries não são iguais a 20 euros. Portanto, a cada série que fazemos, nós vamos ter um acrescento cada vez mais pequeno de estímulo. E como esse estímulo está diretamente correlacionado com a síntese de proteína estar mais elevada, a partir do momento em que a síntese de proteína nos músculos volta aos seus níveis de baseline, ou seja, aos seus níveis normais, como se não tivéssemos induzido um estímulo, nós começamos a ver atrofia, porque o músculo só está em hipertrofia ou em atrofia, não há manutenção. Ou melhor, pode haver se igualarmos os períodos de hipertrofia com os períodos de atrofia. Portanto, para tentar
finalizar isto aqui. O ideal para crescermos o máximo de músculo possível é conseguirmos maximizar os períodos em que estamos em estado de hipertrofia e minimizar os períodos em que estamos em estado de atrofia. Ou seja, o que nós temos que fazer é encontrar qual é que é o tempo, entre aspas, máximo que essa síntese de proteína consegue estar elevada. E dificilmente isso vai passar das 72 horas. Mas na prática o que isto quer dizer é que vocês podem sim crescer a fazer um bro split, em que treinam cada músculo apenas uma vez a cada 7 dias. No entanto, vão ter que meter muito mais volume nessa sessão para conseguirem chegar à próxima sessão ainda com um balanço positivo na relação hipertrofia-atrofia. E como eu já disse, quanto mais séries nós fizermos, menor vai ser o retorno em estímulo. Portanto, se tu para conseguires manter essa relação positiva e para continuares a ter hipertrofia no final da semana, precisas de fazer, por exemplo, 10 séries, vai ser muito mais inteligente se tu dividir essas 10 séries em 2 ou até 3 ou até 4 treinos na semana do que fazê-los apenas uma vez. E aí é que vem a frequência, porque se eu treinar, por exemplo, eu estava a falar de braços no último vídeo, se o meu volume de braços for 10 séries durante a semana inteira, essas 10 séries vão acabar por ser muito mais produtivas se forem separadas em 3 treinos do que se eu as fizerem apenas um. Porque se eu fizer tudo em apenas um treino, as últimas séries já vão ter um retorno de estímulo muito pequeno. Sim, vão dar mais estímulo, claro, mas não é tanto como se fossem, digamos, as primeiras séries num terceiro treino. A ideia por trás de fazermos mais vezes na semana é para conseguirmos ter mais primeiros e mais segundos sets para aquele músculo, já que já sabemos que esses primeiros e segundos vão ser muito mais estimulantes do que o 8º ou 9º. Pronto, é mais ou menos isto. Eu tentei simplificar, espero não me ter alongado demasiado e espero que de facto alguém possa ter aprendido com isto. Hoje é treino Full Body A. Adivinha com o que é que vamos começar? É fácil. Bem, o treininho está feito, bastante cansado, principalmente em termos de respiração, porque não dormi assim muito bem de ontem para hoje. Em termos de performance, tudo o que havia para progredir, progrediu. Tinha alguns exercícios novos e no último treino, no treino de sábado, estava assim com stress no ombro, assim, ligeiro, mas que me impediu de fazer alguns exercícios, portanto, não tendo feito esses exercícios no último treino, acabei por ficar muito tempo sem treinar certo grupo muscular e por isso é normal que não tenha progredido, mas consegui sempre pelo menos igualar, o que é ótimo. Desde a última vez que mostrei este treino,
se não me engano há 2 ou 3 vídeos atrás, houve algumas mudanças. Também não sei quanto treino é que mostrei, se calhar vou só mostrar aí os highlights. Eu gravei as séries todas, mas para o vídeo também não ficar assim muito maçudo. Primeiramente troquei a Preacher Curl por uma espécie de uma Carter Curl. Temos a Carter Extension, que é a extensão de tríceps com o cotovelo apoiado na polia, e é basicamente isso, mas para bíceps. Fiz com pega neutra, que vai ser um bocadinho mais antebraço do que bíceps, mas o bíceps continua a estar muito ativo para esse exercício, portanto continuo a contar como volume de bíceps. Além disso, a remada na Prime, eu disse no vídeo em que fiz esse treino que me tinha enganado e tinha feito uma remada para a parabé, que era suposto ser para dorsal. Andei a fazer para a dorsal agora várias semanas e mudei há pouco tempo, a semana passada se não me engano, para unilateral, que é muito mais confortável, sinto que estou melhor, estou mais estável na máquina, portanto houve essa mudança também. E uma remada que estava a fazer numa máquina antiga da Panata, não estava a gostar, não estava a encaixar bem com o movimento, portanto voltei para a T-bar, que já não fazia há alguns meses. Portanto, como eu disse, treino até bastante positivo, consegui progredir tudo o que era para progredir, mesmo com uma má noite de sono, deu para progredir tudo, tranquilamente, porque não é apenas uma má noite de sono que vos vai estragar os treinos anteriores e que vos vai arruinar o treino. Ontem também houve o tal apagão. Para os meus seguidores do Brasil que não sabem, houve aqui um apagão geral durante 14 horas para aí, portanto bater macros ontem foi um bocadinho complicado, fiz o meu melhor, mas acabei por acordar mais leve do que era suposto hoje e, naturalmente, estando mais leve e tendo tido menos hidratos de carbono no dia de ontem, a performance de hoje também podia ter sido um bocadinho afetada, mas mais uma vez nada de mais, deu para progredir tudo o que era para progredir, portanto estou contente com este treino. Demorou mais do que era suposto porque fiquei à espera de quase todas as máquinas, estavam imensas filas nas máquinas todas, não sei o que é que se passou hoje, mas pronto, faz parte, as outras pessoas pagam a mesma mensalidade que eu, têm o mesmo direito a estar nas máquinas, obviamente. E é isso, não tenho muito mais para dizer, também não vou alongar muito mais, não sei com quanto tempo é que este vídeo já vai com aquela explicação inicial. Como eu disse, qualquer dúvida que tenha ficado, comentários. Se alguém viu o vídeo até aqui, muito obrigado, considerem subscrever, sigam-me lá no Insta que eu posto conteúdo todos os dias, seja uma publicação, seja apenas stories, publico lá todos os dias. As DMs também estão sempre abertas lá, como é óbvio, podem perguntar o que vocês quiserem. Não se esqueçam de usar o código OLIVEIRAMP na MyProtein para 10% de desconto em todos os artigos. Mais uma vez, se viste até aqui, muito obrigado e um abraço.